Quanto aos chumbadores pré-chumbados, existem vários formatos de chumbadores que pode se executar para a fixação de uma estrutura metálica. Eu vou demonstrar para vocês aqui os 3 tipos mais usuais de chumbadores pré-chumbados. Bem, o primeiro deles, ao meu ver, é a solução mais simples de ser executada. Esse chumbador é um chumbador do tipo bengala. Então, esse chumbador ele tem um determinado raio de curvatura dentro do concreto. Então, este é o nosso chumbador. Temos a parte da rosca e o comprimento de embutimento, que aqui vamos chamar de LB. Atenção, muitos calculistas consideram o LB como todo o comprimento da barra para dentro do concreto, inclusive a parte do comprimento da curva e mais essa parte reta dessa bengala. Se considerarmos esta como sendo a medida do diâmetro, geralmente, dependendo do tipo de aço, este raio de curvatura é 2 vezes o diâmetro do chumbador. Como eu disse, dependendo do tipo de aço. Então, você deverá se certificar qual é esse diâmetro, esse raio de curvatura, em função daquelas tabelas que o pessoal do concreto armado usa. Geralmente o pessoal utiliza essa medida como sendo 3 diâmetros. Bem, esse chumbador, geralmente, construtivamente, se sugere que ele seja uma barra fixada nas armaduras longitudinais do concreto. Então, imaginemos que tenhamos armaduras longitudinais do concreto armado. E esta peça complementar de ancoragem vai abraçar essas armaduras longitudinais. Construtivamente, podemos chamar esta barra então como sendo a barra longitudinal da viga ou do bloco de fundação. Vamos chamar de fundação. Esta barra geralmente é uma barra de meia polegada. Esse aço é o aço tipo CA50, CA60. Então esta é a configuração do chumbador que eu considero como sendo o chumbador mais simples de ser executado. Obviamente, neste nível, você tem o topo do concreto armado. Topo do concreto armado. Esse é o primeiro chumbador. O segundo chumbador mais utilizado é este formato.
Neste caso, podemos considerar como este sendo o comprimento de embutimento e este como sendo o comprimento da rosca. Bem, uma característica desse chumbador é que quando ele é submetido ao esforço de tração, vai se criar, em função desta chapa soldada na base do chumbador, um cone de tensão nesse concreto que dificultará a extração deste chumbador em função da tensão tangencial que vai acontecer nesse cone de tração. Então, a face desse cone de tração, podemos representá-la como sendo assim. Então, este é o cone que vai ocorrer. Geralmente, segundo bibliografias e ensaio, este ângulo é em torno de 45 graus. Bem, esta chapa na base, construtivamente, digamos assim, geralmente, é algo em torno de 5/8 de polegada a 1 polegada. Depende muito dessa solicitação. Essa chapa, então, como eu estava comentando, ela é uma chapa que ela vai ser soldada em todo o contorno no chumbador. Bem, o cálculo do quanto esta solda aguenta, vocês já viram lá na parte da solda. Um outro modelo também muito usual é o chumbador fixado em nichos. Isto facilita muito a parte de ajuste da estrutura metálica durante a montagem. Esse chumbador, então, é uma barra reta com rosca numa extremidade. E na extremidade, que fica para dentro do concreto, são soldadas chapas nas laterais dos chumbadores. Neste caso, estamos representando duas chapas. Bem, esse conjunto de chapas são os elementos que vão dar fixação nesse chumbador durante a montagem da obra. Então, neste nicho, duas barras longitudinais, elas são pré-concretadas, ou seja, elas já estarão instaladas quando o chumbador e a estrutura metálica chegar na obra para a sua montagem. Essas barras, que vamos chamar barras de ancoragens, elas podem ter diversos tipos de seções. No caso, eu vou representar como essas barras tendo seções em forma de cantoneiras. Então, essas cantoneiras são as barras que estarão pré-chumbadas. Notem, quando esse chumbador entrar em carga, esse conjunto de, chamaremos assim, de aletas, eles irão evitar o deslocamento do chumbador quando entrar em contato com essas barras de ancoragens. O formato do nicho
Notem que as paredes do nicho, elas são inclinadas. Elas podem ter duas faces inclinadas, podem ter uma, ou podem ter todas as faces, no caso, inclinadas. Por que dessa inclinação? Essa forma geométrica auxilia na contenção do chumbador quando a carga de tração nesta barra do chumbador está sendo aplicada. Geralmente, eles costumam deixar em um dos lados desse nicho um bocal que servirá para aplicação do concreto depois da estrutura totalmente alinhada. Então, este é um concreto executado após a montagem. Então, concreto pós montagem da estrutura. Estas faces geralmente não são faces lisas, elas são faces corrugadas para ter maior área de contato entre o concreto novo e as faces deste nicho. Face corrugada. Então essas barras, estou chamando aqui, é o que chamamos de barras de ancoragem. E este é o chumbador.